vocês? Eu sou a Pamela, sou arte educadora, já dei algumas oficinas no sindicato, então conheço boa parte de vocês. E hoje eu tô aqui pra gente fazer juntos um pão de queijo. E é algo que eu tenho muito afeto para fazer. E essa receita em especial é uma receita da minha família, que eu aprendi com a minha mãe. Bom, algumas dicas antes da gente começar a colocar a mão na massa é que eu encontrei um queijo assim na medida para pão de queijo, que é um queijo bem curadinho. Ó, quando eu aperto, vocês percebem que não é um queijo todo molengo. Mas para quem não encontrar aqueles Minas padrão, que é um pouquinho mais mole, também dá certo para fazer pão de queijo. Outra coisa, eu passei as medidas para vocês em gramas, mas nem todo mundo tem balança em casa. O que eu faço? Eu uso um único tipo de xícara para medir todos os ingredientes. Ó, aqui a gente tem um polvilho azedo. Eu já coloquei nas cumbucas a medida que eu passei para vocês. O azedo é esse mais granuladinho. E aqui o polvilho doce. Então, nesse primeiro momento, a gente vai misturar os dois. Pão de queijo é uma coisa que suja a mão mesmo, viu, pessoal? Dá uma primeira misturadinha para os dois polvilhos se juntarem. Por que que eu uso os dois polvilhos? O polvilho azedo dá aquela característica do pão de queijo de fazer a casquinha. E o polvilho doce dá aquela característica de deixar mais molinho dentro. Eu nunca fiz somente com polvilho azedo, mas com polvilho doce eu já fiz e dá certo também. Ele fica um pão de queijo mais borrachudinho, mas dá certo. Agora eu vou colocar nesse canequinho aqui a água. Aqui tem uma xícara de água. E meia xícara, como podem perceber, eu usei o mesmo tipo de xícara para medir, de óleo. Eu coloquei na receita que a gente usa uma colher de café, uma colher de chá de sal. Então eu vou misturar aqui junto com o óleo e a água. Mas como que a gente vai saber o ponto do sal? Experimentando, porque não dá para eu falar para vocês a medida exata do sal, porque depende de quanto sal o queijo que vocês compraram tem. Então eu experimentei, o meu queijo não é muito salgado, é um queijo levinho no sal. Na hora que eu misturar tudo, eu vou experimentar a massa para perceber se está no meu gosto, porque é relativo o gosto do sal para cada um, né? Então, no primeiro momento eu coloquei somente uma colherzinha pequena aqui com a água. Vamos lá ferver? Olha, esse é o ponto de fervura ideal, porque a água e o óleo fervem em momentos diferentes, então vocês têm que perceber que tá tudo borbulhando, e aí é o momento certo de desligar e escaldar o pão de queijo. Ó, depois que a gente ferveu o óleo, a água e o sal, a gente vai colocar sobre os polvilhos que estão misturados. Dá uma leve misturadinha. Não vai ficar uma massa homogênea nesse momento, tá? É só uma misturadinha mesmo para espalhar. Pronto. Agora a gente precisa deixar esfriar um pouquinho para depois acrescentar o que falta, que é o queijo e os ovos. Bom, agora que a minha mistura aqui, ó, já tá fresquinha, eu já consigo colocar a mão sem risco de queimar. Agora eu vou acrescentar o queijo. Eu já deixei o queijo raladinho. Posso já dar uma misturadinha no queijo. E agora eu vou quebrar os ovos. Então, eu coloquei aqui 3 ovos, mas o que que eu faço? Eu coloco 2 ovos, misturo bastante e vejo o ponto, pra ver se precisa de um terceiro. Porque às vezes a gente compra ovos que vêm muito grandões. Se a gente coloca tudo de uma vez, pode deixar a massa muito mole. Ou quando os ovos são muito pequenininhos, talvez eu tenha que acrescentar um 4º ovo. Vamos lá, começar a misturar. Ó, pessoal, agora a massa já tá começando a dar o ponto. Qual que é o ponto desse pão de queijo que eu indico? A massa já tá soltando aqui, ó, da vasilha, mas a mão fica melequenta. Então eu vou misturar mais um pouquinho para ficar mais homogêneo.
Como hoje tá um dia quente e a minha mão é super quente, por exemplo, o queijo derrete muito rápido. Por isso que a massa tende a ficar ainda mais mole e fica difícil para enrolar. Então o que eu faço? Minha massa ficou muito mole. Ou eu coloco na geladeira um tempinho, uma meia horinha, para ele ficar, o queijo voltar a endurecer e ficar mais fácil enrolar. Ou eu uso o truque do óleo. Eu vou precisar tirar essa massa que tá em excesso na minha mão. Eu lavo a minha mão e vou untando com óleo para fazer as bolinhas. Já eu vou mostrar para vocês. Bom, como eu havia dito para vocês, a massa tá soltando aqui. Eu lavei as minhas mãos para facilitar para enrolar, porque com a mão toda melecada você colocar a massa para fazer bolinha não vai dar certo. Então ou coloca na geladeira se tiver muito mole. Ó, a minha massa, ela tá grudando um pouquinho na mão. Então o que eu vou fazer? Vou untar na mão. Eu não unto a forma pro pão de queijo, porque o pão de queijo já tem o óleo que a gente coloca na mistura e o queijo é oleoso. Então não tem problema. Quem acha que precisa untar para não grudar, fique à vontade. Também não vai dar nenhum problema na receita. Como eu untei minha mão, o pão de queijo dificilmente vai grudar. Agora, na hora da bolinha, a gente vai pegando e fazendo o tamanho que a gente gostar. Tem gente que gosta daqueles pães de queijo gigantes, que eles ficam mais borrachudinhos dentro. Eu gosto um pouco menor, que ele faz uma casquinha crocante. Como vocês podem ver, a massa rende bastante, é uma receita grande. O que dá para fazer? Eu não quero assar tudo isso. Pode fazer as bolinhas, colocar separadinhas numa forma ou numa tupperware, colocar no congelador e assim que tiver congeladinho, dividir em potinhos da porção que vocês querem assar na hora de comer. Não precisa assar toda essa massa de uma vez, ela rende bastante e ela dura bem no congelador. Pode deixar um mês no congelador, como não tem nenhum conservante, nunca deixei mais que isso. Então vocês fazem as bolinhas. Essa daqui eu tô fazendo essa fornada aqui, vou encher esse tabuleiro pra assar, pra mostrar pra vocês como fica. O restante da minha massa eu vou congelar, mas já congelar a bolinha pronta, pra depois não ter nenhum trabalho com isso. Ó, todas as bolinhas estão prontas. Foi isso que rendeu a nossa massa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, o pão de queijo tá assado. Olha que beleza. Então, como eu disse, o polvilho azedo, ó, dá esse aspecto de fazer uma casquinha. E aí por dentro, ó, como ele fica. Vendo? Então, foi em média 30 minutos, 35 minutos de forno. E aí é o gosto. Quem gosta mais douradinho pode deixar mais um pouquinho, tá? E agora é só aproveitar. Bom apetite!